Estúdio Las. Vamos fazer a pose agora no início, ó. Vai. Vamos fingir que tá rindo. Peraí. Cara da felicidade. Ai, gente, a gente se diverte aqui, né? Eu achei que era só vocês a pose. Vamos esperar o Carla, pessoal ir Zázara, voltando. Bruna, Vamos entrando aí, desesperado. Rita. E aí, seu Miguel? Então, a gente está aqui no segundo bloco, né, da nossa live de hoje, do Na Pista com Bruno e Sara, com Alexandre Laz e Luciana Laz. Estão contando um pouco da versatilidade deles, que eles estão nas duas confederações, né? O CNDDS, que é o Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão, e o CBDCR, que é a Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas. E o Alexandre estava explicando para a gente, né, que com uma informação super nova, que eu achei muito bacana, interessante também, né, que agora a dança em cadeira de rodas vai passar a se chamar, ou, né, assim, a gente vai ter que reportar a ela como paradança. Então, vamos ficar atentos, que a informação... Na versão esportiva. Isso. Para a dança, quando falarmos do ballroom. Se não, é dança de rodas na modalidade artística. Sim. E depois eu vou falar também sobre isso. Se mantém da mesma forma, né? Então, a gente tem que ficar atento nessas pequenas variações aí, mas é uma informação quentíssima, novíssima. E o Alexandre e a Luciana estavam contando para a gente como que eles conheceram a dança esportiva, de fato, aí, o Ballroom Dance. Conta aí. Isso. Nessa nossa trajetória, quando a gente fala de campeonato brasileiro, assim como o Conselho, a gente também tem um órgão internacional, então existe um calendário internacional, existem Copas, existem Opens, e também tem o Mundial de Dança em Cadeira de Rodas, da Paradança. Em 2010, eu tive a honra de poder, junto com a minha parceira, Adelina Pérez, naquela época, e nós fomos para a Alemanha representar o Brasil num campeonato internacional. Em Hannover. Foi, assim, um divisor de águas dentro do processo que nós estávamos fazendo junto à dança, à paradança. Porque aí, de verdade, até então a gente tem informações, tiveram alguns técnicos vindo aquilo, como eu comentei no bloco anterior, muito voltado ao cadeirante, não tanto ao andante, mas já nessa questão da adaptação. E aí nós nos deparamos com uma realidade tão mágica como era aqui no Brasil, mas assim, de proporções estrondosas. Nós estamos falando aí de 30, 40 países ao mesmo tempo competindo e trazendo coisas... Com uma qualidade top. Lá em cima. Eu falo nesse processo da paradança no Brasil, até então a gente tinha um processo somente dentro das danças latinas. Houve uma primeira experiência em 2007 com as danças standards, como mostra, mas até então não tinha vingado. Em 2010, eu e minha parceira tomamos um choque de realidade, do tipo, não, a gente precisa estudar muito. Então, quando a gente volta de lá, vamos atrás dessas informações. E assim, nesse caminho, foi indo. De verdade, a gente entra... depois, assim, a confederação traz um outro técnico, 3 anos depois, para cá, para o Brasil, e ele fica, o tempo que ele ficou aqui, ele dividiu o ensinamento que ele fez para o andante e o cadeirante. Eu falei, opa, a gente precisa seguir agora esse caminho totalmente voltado para o andante. Em 2010 a gente já tinha entendido isso. Né? Mas a gente precisava melhorar a nossa técnica para alimentar a paradança. Exatamente. A gente nunca pensou que nós íamos procurar o ballroom para a nossa técnica enquanto casal. A gente pensou sempre no foco da paradança. Até então era tudo voltado para isso.
E aí a gente começou a entrar em contato com a Carla Lazázara, que a gente já tinha visto lá atrás. A Carla competiu em 2004 e depois ela volta a competir em São Paulo. Em 2013. Que aí em 2013 houve, junto com o Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva, ainda era essa nômina usada, de dança em cadeira de rodas, o Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva do Conselho. Quando a gente conheceu vocês. Foi a primeira vez que a gente teve contato com vocês dois, Bruno e Sara, que daqui a pouco eu vou contar uma coisinha muito curiosa, o meu olhar sobre vocês. Eu também quero já dividi com vocês. Vez, hein, nós já dividimos isso com vocês, mas eu acho que é legal todo mundo saber. Esse ano a Carla volta a dançar com aquele parceiro que ela atrás já tinha feito, né? Ela dançou pelo Solidariedade. Aí ela dança por um outro clube nesse ano. Em 2004 ela dançou pelo CPSP. E em 2013 pelo Solidariedade. Então, a gente retoma um contato já maior com a Carla nesse momento. Não, a gente precisa ir lá, como que é o processo, a gente começa a discutir. Dentro desse processo todo, a gente viu vocês dois no meio dessa galera toda, enfim. Mas a gente viu o standard. A gente viu nesse processo, a Sara estava terminando ainda de se arrumar, ela já estava lá com o vestido do standard, e assim, descalça, ainda não tinha colocado o sapato, né? Bruno também muito à vontade nessa situação, então tinha o Bruno e a Sara, até então não sabia o nome de vocês, esperando esse campeonato acontecer, uma postura assim muito tranquila, assim, sabe? Concentrados, mas assim, seres normais como qualquer um. E assim como competidor, porque você está não esperando, enfim. Quando anuncia que vai começar a rodada de vocês, a gente parou de onde a gente estava, falou para os nossos atletas, espera que eu preciso ver o que vai rolar. E vocês tomam uma postura e entram dentro da pista. Se eu não me engano, você estava com o vestido rosa, que na verdade parecia um costume de bailarina, e o Bruno pegou uma postura assim toda rígida para entrar, para fazer o standard. Eu olhei para a Lu e falei, olha que coisa mais linda, a personificação de uma história, o soldadinho de chuva com a bailarina. Mas de uma questão muito romântica do visual. E aquela coisa da poética, né? A poética, né? Isso foi muito lindo. Outras duplas estavam nesse dia também, mas os nossos olhos não tiraram do trabalho que vocês estavam fazendo. A gente seguiu o olhar de vocês, a dança de vocês o tempo todo. Aí tem a troca de ronda, vocês saem do stand, vou pro latino. Todo mundo dançou de vermelho, né? Então, e a Sara veio com uma inteira de vermelho. Umas peças assim, não... Era uma calça, se eu não me engano, tinha uma abertura totalmente lateral nas pernas, e um bracelete, quer dizer, uma transformação. De bailarina, ela vira um outro ser nessa dança. Aí gira o botãozinho e virou outra coisa. Desligou, eu falei, nossa, a gente precisa ir atrás dessa galera que está fazendo isso. E aí começamos a conversar com a Carla. 2014, a gente inicia... Os primeiros de 2014, mas treinar mesmo 2015. Por quê? O Ale ia treinar com uma aluna nossa. Eu não ia conseguir fazer os treinos, eu não ia conseguir ir para São Paulo fazer as coisas que eu precisava, né? Como treino, como atleta. E essa aluna se machucou, e aí ele olhou pra minha cara e falou, sinto muito, eu não vou deixar de fazer isso, vamos embora. Então eu fui. Isso, assim, a gente dividiu a pista com a dança esportiva, foi essa primeira vez, né? Mas Teve 2 anos antes... antes do Conselho, tinha um outro órgão no Brasil, a CB Dance, que também estava... E a CBDCR era sócia fundadora da CB Dance, então nós sabíamos que eles estavam ali, nós sabíamos de algumas coisas da agenda, mas não era como é hoje. E aí a gente teve também no SESC, levando os nossos alunos de dança esportiva, porque sim, a gente já ensinava dança esportiva, mas através do olhar da dança em cadeira de rodas. Nós abrimos uma turma em Santos de dança esportiva em 2011, em 2008, não, 2008 não, 2011, tá certo, 2011, tô ficando já doido com as datas, 2011, para alimentar bailarinos andantes para dança em cadeira de rodas. Por quê?
nós tínhamos atingido um nível com os nossos bailarinos de dança em cadeira de rodas, tínhamos bons bailarinos andantes, mas quando juntava os dois universos, não conversavam. E havia um choque. Então, se a gente queria expandir duplas para nós, para dança em cadeira de rodas, precisávamos preparar esses andantes para chegar ali. Então, esse processo foi sempre por causa da paradança. Aí a gente começa o treino realmente em 2015. Pela classe G, que nem existe mais. Pela classe G. E, curiosamente, foi o primeiro circuito que estava acontecendo no Conselho, que foi em Santo André. E aí a gente chega, nós não conhecíamos ainda pessoalmente os organizadores, que foi o Marquinhos e a Larissa. Que hoje são os nossos técnicos. Que são os nossos atuais técnicos. A culpa é deles, entendeu? Se hoje a gente tem a gente tem um histórico aí de técnicos, né? Então, o nosso primeiro contato em 2015 foi através da academia da Carla Lazázara. Nossos primeiros técnicos aí foi o Thiago Santos foi nosso primeiro técnico, depois a Kelly, o Patrick também foi o nosso técnico, e depois a gente vem e caminha junto com Marquinhos e Larissa, e aí a gente está uns 2 anos, eles sendo os nossos técnicos. Quase 3 anos nós estamos com eles. Esse ano a gente não conta. Mas são 3, tá? E lá a gente se depara com o Soldadinho de Chumbo e Bailarina, de novo, com uma equipe de ou não mais sozinhos, de roupão preto, sabe? E um burburinho com tudo aquilo que estava acontecendo. Então nós fomos também lá para o início desse campeonato. O Paulo estava nesse dia aí também. Paulo, que bom que você está aí na live com a gente, Paulo Galvão. A gente deu uma força com todo mundo na equipe. Na nossa equipe nós somos, demos uma força, nossos treinadores iam estar competindo também. A gente ia pela primeira vez, e era a primeira vez que eu e a Lu entrávamos numa pista como casal, juntos. Como dupla, como dupla. É uma coisa que a gente tem, é muito clara, que a gente separa, gente. Então, assim, a gente está treinando, a gente está falando com o colega de trabalho, com o bailarino que eu estou trabalhando. Se eu estou na minha casa, aí eu estou falando com meu marido. Então, assim, a gente tenta separar essas coisas. Tanto é que quando a gente vai para alguns festivais convencionais ou para alguns campeonatos que as pessoas não conhecem a gente, eles acham que o Ale é meu irmão, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa muito clara, né? As pessoas vêm e perguntam, seu irmão, no começo demorava um pouquinho para cair a ficha, porque eu sou meio lenta. Mas agora não, agora eu já sei que estão falando dele. Nós dois, já por conta desse nosso posicionamento profissional, já passamos por situações de outros homens virem perguntar da Luciana, achando que era minha irmã, assim como outras mulheres chegaram para a Lu e vindo perguntar da gente, porque a gente tentou realmente, a gente precisou, dentro da nossa história, dividir essas pessoas, essas personas, não personagens, mas sim as nossas funções, para que tudo desse certo, né? Para que a gente continuasse junto. E era o meu objetivo lá quando eu conheci aquela virada de cabeça. E aí a gente começa... Virada de cabeça. Tivemos também êxito no nosso primeiro campeonato, nós tiramos primeiro lugar no Latino e segundo no Standard. E eu vou te falar, o Standard, nós terminamos de treinar, de fazer o tango. A valsa a gente tinha um pouco mais de trabalho em cima disso. O tango foi uma coisa de uma semana antes. Nós aprendemos 4 movimentos e vai assim o tempo todo. 4 movimentos. 4 movimentos. Entendeu? E assim a gente foi indo, né? E muito estranho para nós foi começar a fazer a dança esportiva enquanto dupla. Por quê? O espaçamento físico entre a dupla era totalmente diferente do que nós estávamos acostumados durante quase 13 anos da nossa história. 14 da nossa história em relação à paradança, né? Então, quando você está dançando com cadeirante, para mim, na visão artística, são formas contrastantes que dançam harmonicamente. E aí essas formas, elas são simplesmente explicadas pelos planos que nós trabalhamos. Né? Então, eu tenho um andante verticalizado numa posição verticalizada. E tenho o cadeirante numa posição média. Então, essa fusão dessas formas, às vezes, causa
complicações em alguns encaixes, principalmente na postura do andante, que por muitas vezes ele tenta se ajustar à do cadeirante. Não, cada um tem o seu espaço, né? Uma outra coisa que deixa muito clara, às vezes, a diferença dos movimentos, é que na dança em cadeira de rodas, as pessoas, quando pensam em cadeira de rodas, elas acham que a cadeira tem 2 rodas. Não, gente, a cadeira tem 4, a cadeira tem 5, se ela tiver uma rodinha na frente, ou se ela tiver um antitombo atrás. Então, esse espaço que as pessoas têm medo que a cadeira passe no pé, ele não vai acontecer se você tiver a visão de que a cadeira na frente, a rodinha da frente é o pé do bailarino. E essa fusão, essa simbiose onde você trabalha o cadeirante e o andante, ela tem que acontecer naturalmente e fluir os movimentos naturalmente, entendeu? E aí foi o momento da gente estar se reinventando. Então nós somos agora, passamos de técnicos com a paradança, diretores, a mero treinados, né? A mero e que não sabíamos nada. E não gente. sabíamos nada de verdade. Tem contrastes, né? E tem as semelhanças, mas... Vamos falar, gente, assim, nomenclatura a gente já conhecia os caráteres das danças, tudo isso, mas vamos pensar que dançar andantes, a gente tem movimento deslocado lateralmente, a gente tem situações que a dança, a paradança, footwork, né, e aí trabalho de footwork, grande problema. E para a paradança existe sim, mas nós não tínhamos ainda essa riqueza e a limpeza desse detalhe. A gente conseguia desenvolver a dança esportiva, o ballroom, voltado para a paradança. Então, nós nos reinventamos nesse processo e nos apaixonamos tanto quanto. Por quê? Era o único momento que o Ale e a Lu poderiam estar juntos como Ale e Lu. Não era o professor, não era o técnico, era sim o parceiro de dança. É uma coisa que a gente faz para nós. Mas também era o casal. Então, nós, além de utilizar a dança esportiva para alimentar a paradança, nós começamos a utilizar, era o foco, nós começamos a utilizar paralelamente a dança, a dança esportiva para nós dois, um momento somente nós dois. Tanto que nessa história de campeonato, circuito e tudo, a gente levou sim a dança em cadeira de rodas como mostra artística, como apresentação e tudo. Depois, em 2016, a gente traz aqui para Santos o Campeonato Brasileiro de Dança, mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Paradança aqui para Santos. Nós convidamos o Patrick Tebaldi e o Douglas Teruion, foram nossos árbitros. E, para nossa surpresa, o presidente do conselho, o William Miyashiro, teve lá junto. Veio uma galera. Seu Miguel veio para Santos para assistir. Seu Miguel com a dona Márcia. A Kelly veio junto, a Celeste. Então, teve uma galera que veio assistir essa coisa. Como assim a dança em cadeira de rodas aí com a dança esportiva, essa fusão? E aí é nesse momento, em 2016, que a gente consegue entrelaçar esses dois mundos, que para nós é muito claro. No momento que a gente está com a paradança, nós somos técnicos e parceiros de outros parceiros, e quando nós estamos com a dança esportiva, nós somos treinados por outros treinadores e somos uma dupla. Então a gente trabalha com essas duas chaves, e isso é muito legal. Aproveita que vocês estão falando aí de eventos competitivos, né? E fala um pouquinho para a gente, já que vocês permeiam pelas duas, né? E estão tentando fazer essa união dessas duas confederações, fala um pouquinho qual a diferença entre o calendário competitivo nacional da CBDCR e da CNDDS. Como que é essa diferença? Eu acho que a diferença, Bruno, é que o CNDDS, ele trabalha no circuito, né? Ele tem a possibilidade do circuito. E a CBDCR, nós temos um único campeonato nacional. Mas eu acredito que isso aconteça ainda porque o Brasil é imenso e nós não temos, quer dizer, a facilidade de trazer as equipes, nós temos a questão da acessibilidade, da onde vai acontecer, os valores de tudo que é muito caro. Vamos pensar que vocês, como
muitas vezes vieram para competir, Bruno e Sara, ou outras pessoas aí de mais longe, vieram competir porque conseguiam subir um ônibus e viajar horas, não necessariamente sempre de avião. A gente tem que pensar que a nossa frota de transporte não é adaptada para situações intermunicipais, e nós temos que ficar claro, não é porque tem um símbolo de acessibilidade no transporte que realmente ele é acessível ao cadeirante. Não. Nós estamos falando de atletas que têm autonomia. Um esporte de alto rendimento e atleta que também a paradança é um esporte de alto rendimento, que necessariamente muitos atletas não precisam de acompanhantes, então eles se deslocam pelo Brasil sozinho. E o nosso país sendo grande, nós ainda não temos uma linha de transporte, a não ser o aéreo, e ainda assim a gente já tem muitas barreiras de acessibilidade para transportar populações para todo quanto é lado. É possível? É possível. Mas o que a gente já vê e sabe de situações de pessoas, por exemplo, a gente tem uma dupla da Bahia, o Cabral e a Nete, que está nessa história desde o começo, que ele relatou que ele já teve situações de estarem vindo de lá para São Paulo para um campeonato de ônibus e tiveram que, como que ele teve que subir no ônibus? De bundinha, sentando bunda por degrau até conseguir chegar ao lugar dele. E para chegar no lugar dele, ter que se arrastando, enfim. Uma situação que não é digna de um ser humano. A gente tem que pensar que esse atleta investe num campeonato, assim como os andantes também. Não precisa muito, então, gente. Em alguns eventos, em algumas viagens que nós fazemos, a própria empresa aérea, ela não sabe abrir a cadeirinha de bordo, ela não sabe usar a cadeirinha de bordo. Quantas e quantas vezes eu mesma montei a cadeirinha de bordo, coloquei o atleta na cadeirinha de bordo, coloquei as faixas de contenção e nós fazíamos esse transbordo, porque senão eles iam quebrar a cadeirinha de bordo e a gente não teria como chegar no banheiro. E de repente, a gente tem dentro da confederação, então, um único campeonato nacional, que é uma possibilidade de estar todo mundo junto, realmente, de conversar e falar sobre paradança, né? Então, é nesse momento que a gente se encontra. O conselho aí conseguiu, aí, ao longo desses anos que a gente está praticando, criar um circuito além do campeonato nacional, né? Nós aqui em Santos já pudemos receber também o primeiro circuito do ano, inclusive, nós já tivemos a possibilidade, e internacionalmente existe também um calendário de circuito internacional, tanto para a paradança quanto para o ballroom. Né? Então, existe essa possibilidade. Vamos pensar que o grande foco de concentração da paradança é Europa, Ásia. Se a gente pensar que a maioria é Europa, eles conseguem se deslocar de trem. Então, é possível, dentro da paradança internacional, fazer um campeonato, pelo menos, por mês. Então, você tem uma rotatividade de trabalho internacional, ballroom, né? Assim como é o ballroom. Que se o andante conseguir sair daqui, vai mudar para a Europa, enfim, consegue toda semana tá trabalhando, competindo, né? Então está voltando. E aí, dentro desse calendário nacional, como eu falei no outro bloco, a primeira experiência que a gente teve internacional foi em 2010, competindo. Artístico a gente já tinha feito várias. Artístico a gente já tinha feito um outro circuito, tanto nacional quanto internacional. E eu vou, em 2010, para Hannover com a minha parceira. Na época, a gente tirou o último lugar. Eu não digo que a gente tirou. A gente ganhou o último lugar dentro de um campeonato mundial. A gente tem que entender que dentro de um campeonato mundial, não importa que modalidade esportiva, a gente está falando da grande nata do esporte. Não importa qual, se é o futebol, se é o remo, se é o bolinha de gude. São os melhores de cada nação competindo pelaquela taça. E aí a gente sai de um último lugar em 2015, junto com o momento que a gente está entrando com o ballroom, também trabalhando nós dois, a gente leva a nossa equipe aqui de Santos para representar o Brasil no campeonato na Rússia. E exatamente também bem despretensioso,
Nós éramos uma das menores equipes. Uma das menores equipes. Nós fizemos quase todas as modalidades. Nós somos em 7 pessoas, 6 atletas e um apoio. E de resultado de 5 anos atrás, eu saio de um último lugar e chego em 12º lugar com uma nova parceira. A nossa equipe chega numa modalidade validada internacionalmente em 6º lugar, então a gente consegue, dentro da história... A antiga parceira dele, ela chega numa final. Ela chega, a primeira brasileira que chega numa final na paradança, no single. Na nossa dupla de duodance, ou seja, 2 cadeirantes competindo, que mais pra frente a gente vai explicar tudo isso. Chega com a primeira medalha de prata aí, acho que dentro da história de um circuito internacional. Numa modalidade que não tinha ainda competido aqui no Brasil. Exatamente, isso é importante. Uma modalidade nova pra gente. No single freestyle, a gente chega em 4º lugar no feminino e outras colocações. Então, a gente tem aí um grande histórico em 2015. 2015 é um ano de muita alavanca na dança para mim e para a Lu. Não somente enquanto andantes, né, não somente o ballroom dance, como a paradança. Então, sim, as 2 modalidades têm um circuito internacional muito rico, mas aqui nacionalmente, por conta das distâncias, a gente acaba sendo um pouco mais reduzido. E já existe uma comunicação e um caminho que eles traçam sozinhos dentro do CNBDS e dentro da CBDCR. Então, assim, eles se comunicam, eles conversam, eles trocam informações. Então, assim, para nós é uma grande satisfação ter feito parte desse intercâmbio entre eles e desse caminho que eles vêm trilhando. Então, a CBDCR tem algum tipo de apoio, parceria, patrocínio privado, por exemplo, né, para essas viagens todas internacionais que os atletas fazem? Então, vamos lá. A confederação, ela é uma confederação, é um órgão, mas até hoje, que rege o esporte nacionalmente, é reconhecido pelo nosso Ministério de Esportes, pelo Comitê Paralímpico Nacional e Internacional. Ótimo, legal. Mas, até hoje, não tem nenhuma lei de incentivo que ela conseguiu para subsidiar nem nada. O que a confederação nós não somos o esporte paralímpico. Nós não somos ainda uma modalidade paralímpica. Isso, tanto para o cadeirante quanto para o andante, nas 2 vertentes, enquanto as modalidades, o ballroom dance e o paradance, não se tornarem modalidades paralímpica e olímpica, através de incentivos de lei de esporte, vai ser muito difícil a gente conseguir fundos. Então, a gente tem que procurar parceiros que não vão atrás de lei de incentivo, alguma coisa assim, porque as 2 modalidades não têm a chancela internacional. Então, o que a confederação tem, ao longo da história, uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, porque a fundadora da confederação, que é a doutora Eliana Lúcia Ferreira, ela é a primeira pessoa que traz para o Brasil uma discussão através de um trabalho acadêmico. Ela é a única pessoa que tem um doutorado, ela tem vários pós-doutorados, mas ela é a única pessoa que tem um doutorado de dança cadeira de rodas. Inclusive, gente, quando a gente fala em mulheres que alavancaram... Será que não teria? Travou aqui pra gente, pessoal. Isso. Não pode ser a deles, né? A bateria deles, não a nossa. Vamos aguardar um pouquinho, gente. Isso aí. Geral, acho. Tá, vamos aguardar eles voltarem. Provavelmente deve ter sido a bateria. Lu, será que a bateria deles acabou? Travou sim. Travou. Aí eles estão voltando. Põe para carregar aí se estiver acabando a bateria, porque senão a conexão... Momento dos comerciais.
Então, momentos comerciais vai ter o Conexão Dança Esportiva, organizado pelo Viva pela Dança. Fica ligado aí, gente. Oi, foi a bateria? Não era bateria, não. Saludos, Aqui. Eugênio e Merlens, da Argentina. Então, continua, Lu. Vamos lá. Então, nós estávamos ouvindo tudo de vocês, não foi o nosso, não. Então, assim, no momento, quando a Lu fala, né, da Eliana Lúcia Ferreira, ela é uma das que fala e articula sobre a dança em cadeira de rodas e o ballroom dance aqui no Brasil, né? E por conta disso, ela, além de ser essa articuladora, ela é professora da universidade, e com essa parceria, ela pôde oportunizar para a dança em cadeira de rodas trazer grandes técnicos durante a história da confederação. Isso era mais frequente, né? Vinha a cada ano, a cada 2, 3 anos, vinha um técnico diferente aqui trabalhar com a gente. Através desse processo via universidade. Então, a última vez que nós tivemos aqui, o nosso último técnico, nós já tivemos técnicos da Alemanha, da Polônia, de Malta, da Holanda, de Israel, e o último que teve foi da Rússia. Então, nós já tivemos esse aprendizado aí, essa possibilidade. Então, a confederação, ela tem parceria com a universidade, que ela traz essas possibilidades. Então, no momento de viajar, a gente conta com os patrocínios ou com as nossas loucuras. Por exemplo, a gente já fez empréstimo, a gente já vendeu carro, a gente já entendeu os tudo. Os alunos investem. Sim, fazem dívidas. Olha, quando nós fizemos para poder ir na Rússia, porque a primeira vez que nós tentamos ir para a Rússia foi em 2014. E foi uma loucura. Nós fizemos através do Face. Na época nós precisávamos de 30 mil reais, então nós lançamos no Face uma campanha. R$1 me leva à Rússia. Então a gente procurava 30 mil amigos que depositassem R$1 para a gente conseguir juntar tudo aquilo. E foi muito divertido, porque assim, todas as redes de televisões locais aqui fizeram a maior mídia, enfim. A gente conseguiu uma visibilidade boa. Infelizmente não foi possível, 2014, a gente ir naquele momento. Então, aquele recurso... Mas a gente nunca acha que é um fracasso. Não, pelo contrário. Acha que a gente está chegando mais perto. A gente chegou mais perto. E a gente nunca viu também isso como gasto. Para mim, é um investimento no nosso trabalho. Então, assim... e tem uma coisa que o Bruno falamos. Uma outra questão. Às vezes, isso é fundamental. Quando a gente procura um patrocinador, gente, eu nunca procuro alguém para fazer caridade porque eu trabalho com a dança cadeira de rodas. Muito pelo contrário. Eu sempre procuro alguém que me dê credibilidade, que acredite no trabalho que eu estou fazendo. Então, eu procuro um investidor, eu procuro um patrocinador, eu não procuro alguém que queira fazer caridade, que queira olhar o que nós estamos fazendo pelo lado da deficiência e não pela potencialidade humana que a gente trabalha ali, né? E isso fica complicado, porque muitas vezes a pessoa quer fazer caridade, quer usar para fazer caridade. E aí a gente diz não. Não é bem por aí. Então, através de espetáculo e tudo, que a gente corre aí atrás de patrocínio. Nós temos uma empresa fabricante de cadeira de rodas, que é um parceiro há muitos anos. Então, que é a Jumper Equipamentos, é ela que nos apoia bastante em termos de sapatilhas, que é assim que a gente chama as cadeiras de dança, de cadeiras de rodas desenvolvida para dança, são as sapatilhas deles. Ainda não totalmente 100%, mas aqui a gente tem alguns bailarinos que têm uma cadeira somente voltada para dança específica. Que é o ideal. Que é um momento ideal, isso também. E para a gente chegar em 2015, a gente teve apoio também da nossa prefeitura, através de incentivo de vereador. E foi uma emenda parlamentar, então foi uma soma de ações que a gente pôde ir. E depois disso, a gente não conseguiu fazer outro internacional. O fato de nós estarmos, assim, quando a gente entra com a dança em cadeira de rodas e com a dança esportiva dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Cultura, e aí o curso tem uma roupagem totalmente nova, nós precisamos colocar carga horária, conteúdo programático, enfim, tudo que é para uma aula de dança, a gente também dá um tiro no pé, entre aspas. Por quê? Porque todo mundo acha que porque nós estamos num centro de cultura, nós fazemos parte da prefeitura, nós temos patrocínio para tudo. Não. E não é verdade. Santos é um celeiro para isso. Existem vários grupos, existem várias escolas
Então, se a dificuldade ocorre para nós, ela ocorre para várias pessoas também, entendeu? E assim, isso que fique bem claro, né? E aí tem essa questão, é muito legal, nós somos a primeira escola, mas tem essa dificuldade. Tem. Então, o que nós, enquanto administradores desse processo, nós fizemos? Em 2005, quando começa a escola municipal, paralelamente, quando a gente começa a sentir a necessidade que a gente ia precisar de um outro nome, de uma outra situação, acontece o Estúdio Las Companhia de Dança, que é o produto dessa escola. Então, quando a gente vai atrás de parceiros e patrocínio, quem vai é o Estúdio Las Companhia de Dança, em parceria com a Escola Municipal de Dança, em cadeira de rodas e esportiva, porque aí, ao longo do tempo, ela ganha esse nome. Sim, vamos aproveitar isso aí que vocês já estão falando, da escola, né? E também do Estúdio Las Companhia de Dança. Conta um pouquinho para a gente o processo que vocês têm, né, de ensino para os cadeirantes e alguma didática, metodologia que vocês têm que é especial. E o que vocês aprenderam com eles? Eu não vou deixar ela falar nesse momento, porque assim, eu acho que quando as coisas são feitas, tem que ser dados créditos. Quando nós entramos, quando nós entramos, foi preciso... Você não foi boicotada, gente? Não foi boicotada. Ela precisa levar o crédito por todo um processo didático que foi criado dentro da escola. Esse crédito é totalmente da Luciana Las. Então, eu levo um crédito de coautoria, de cotrabalho, mas todo esse trabalho escrito, fundamentado, toda a carga horária do trabalho que a gente desenvolve foi desenvolvido pela Lu e leva o nome de Método Las. Por quê? Ao longo dessas nossas experiência todas, com os acertos e erros, ela sentou e escreveu passo a passo, movimento por movimento, e dividiu isso seriando, porque aqui o que acontece dentro da escola? Nós somos um curso de formação, inclusive nós já temos 2 turmas de bailarinos cadeirantes formados, todas essas 2 turmas têm DRT, nós temos os nossos bailarinos com DRT profissional de dança, registro profissional de arte, que aí eles podem atuar também na área da dança. E aí, por isso que eu falei que eu não ia deixar ela contar esse histórico de método, porque ela diz, eu fui... Não é que ela divide, mas no fato a gente tem que dar crédito quando a pessoa acerta. E é isso, o Método Las tem esse nome, esse Las é uma junção dos nossos nomes, né? E é uma criação. Nós ganhamos dos alunos esse nome, né? E a gente assume esse Las com muito carinho como nome artístico também. Então a gente deixa de ser Alexandre Siqueira, do nosso histórico, e Luciana Ramos, para adotar esse nome, Alexandre Las e Luciana Las, ao longo da carreira. Agora você pode falar todo esse processo aí de metodologia. Tá, gente, assim, eu não posso ensinar uma coisa que eu não sei, né? E o meu antigo parceiro, ele me ensinou muita coisa, principalmente a tocar uma cadeira, a sentar numa cadeira, a trabalhar em uma cadeira. E aí, a dança cadeira de rodas, durante muito tempo, ela teve uma grande indefinição. E eu acho que isso era culpa, eu sempre falei isso, e sempre brigaram comigo quando eu falava isso, era culpa dos próprios praticantes. Porque ainda que a dança em cadeira de rodas, ela tenha uma releitura em qualquer outro método de dança, como o balé, o jazz, o contemporâneo, enfim, ela nunca vai deixar de ser dança em cadeira de rodas. E ela só é dança em cadeira de rodas porque eu tenho cadeirante. Então, na hora que eu vou trabalhar, na hora que eu vou focar no meu trabalho, eu preciso lembrar que eu tenho um equipamento de trabalho, que é a cadeira de rodas. Então, eu preciso entender esse equipamento de trabalho, saber a versatilidade dele, o que eu posso, o que eu não posso. E eu preciso entender que eu tenho um indivíduo humano a ser trabalhado. E esse indivíduo humano, ele precisa trabalhar a propriocepção, isso é, a consciência corporal dele. Porque muitas vezes, como ele não sente, ele usa membro superior no lugar de membro inferior, ele não sente que o movimento, como ele não tem o movimento, ele não sente o que está acontecendo com aquele membro. Então ele precisa se ater àquele membro muito mais do que nós. E aí, quando a gente vai estudar quando a gente passa a ser uma escola municipal de dança cadeira de rodas, ela só aconteceu isso
porque existiu toda uma parte didática voltada para isso. Então, é nesse momento que eu estabeleço uma nomenclatura, que a gente tem uma carga horária, que a gente tem uma emenda de matéria, que a gente tem, enfim, tudo que um curso de qualquer outro método de dança, de balé clássico, de jazz, de qualquer outra modalidade tem, a dança em cadeira de rodas passa a ter, inclusive, a seriação. E quando a gente passa a focar nas atividades, na modalidade como competitiva, aí entra uma coisa mais séria ainda, porque assim, dentro da escola, o aluno ele tem a opção de competir ou não, isso não pode ser uma imposição. Se a pessoa não tem a veia esportiva, não tem como ela competir, gente. Isso, e o grande destaque, como a gente já praticava, eu sei que você não terminou, peraí, então, como a gente já praticava, é muito importante entender que mesmo dentro de uma escola, dentro de uma Secretaria de Cultura e uma escola municipal, a gente trabalha com as duas vertentes, a dança em cadeira de rodas artística. Então, além desse processo todo, a Lu dividiu o momento da dança artística e da dança esportiva. Então, o nosso aluno aprende os dois universos. Ele passa pelo independente se ele competir ou não. Começa pelo lado artístico, aí a gente vai introduzindo dentro do artístico o processo esportivo. Quando vê, eles já estão no meio. Então, por isso, realmente, nossos alunos que estão assistindo, eles podem até dizer, realmente, eles optam em querer fazer. Mas uma coisa que é importante, a gente sempre fala assim, vocês precisam experimentar. Sim. Nunca saia correndo daquilo que você não conhece. E dentro do histórico todo da escola, como eu falei anteriormente, a gente sentiu a necessidade de trabalhar o andante. Então, dentro do processo da dança em cadeira de rodas, nasce também a Escola Municipal de Dança Esportiva. Então, a gente alia dentro dessa escola a turma dos andantes e começa a trabalhar também com a dança esportiva desses andantes, porque a gente precisava alimentar a paradança. Eu agora estou começando a ficar sem bateria. Peraí. Uma coisa muito importante, gente, que aconteceu, e aí eu não posso deixar de colocar, é que quando a gente passa a trabalhar a dança em cadeira de rodas dentro da Secretaria de Cultura, a gente tira o cadeirante de uma situação de espectador. Então, ele deixa de ser um mero espectador, um mero consumidor de arte, para estar no foco. Ele passa a ser igual frequentador de um espaço público e um igual produtor de arte. E aí acontece uma coisa que, em todos os outros lugares, ela não é frequente, que é a inclusão na contramão. Quem começa a querer ser incluído nessa modalidade é o andante. Então, eles passam a ter um foco, eles passam a frequentar, eles passam a se dedicar. Então, a natureza que a gente tem, né? A naturalidade que acontece a inclusão dentro da escola é muito interessante. Inclusive, nós temos uma sala de adaptação, que é para o cadeirante que chega fora das datas de inscrição, e ele é estudado, ele é analisado conforme a habilidade dele, né? Conforme a desenvoltura dele. Porque lá na escola nós temos um foco onde a gente respeita o tempo, o limite e o espaço de cada indivíduo. E toda a metodologia, ela é voltada para que ele desenvolva o ápice da performance dele. É um trabalho hard, realmente. É um trabalho focado no desenvolvimento do cadeirante. E assim, né, o conselho também tem aí as subdivisões e tem a questão do nosso circuito nacional, também tem as classes para grupos e tudo, né, e o pessoal às vezes pergunta, né, quando vocês vão trazer os nossos alunos, a gente acaba não divulgando. O que acontece? A ideia dessa turma de dança esportiva aqui em Santos, a gente tinha um foco de tentar vir desde a base, de criança, né, de adolescente, e de repente a gente tem a procura de pessoas mais velhas, querendo vir dançar com a dança, vir praticar a dança em cadeira de rodas, ou melhorar a dança social que eles já praticavam. Porque a dança esportiva... na dança esportiva um alinhamento que eles não têm. Um alinhamento, uma nova postura, uma nova possibilidade. Então, as discussões... O acabamento, tá vendo? Sempre tem a história do acabamento. A Fernanda chama. E dentro desse histórico, isso é muito legal, porque a gente tem aluno... Olha, será que eu posso vir experimentar tanto a dança em cadeira de rodas quanto a dança esportiva? Claro, pode experimentar.
Então a gente trabalha a dança esportiva de uma forma social, mais uma questão de integração, de experimentar. E do mesmo jeito, a gente fala para os nossos alunos andantes, experimentem. A única condição que eu coloco para os nossos alunos, independente de qualquer modalidade que eles façam, é que eles possam finalizar pelo menos durante um ano, eles experimentem tudo durante um ano e que eles possam ir para o palco experimentar uma nova vivência. Porque uma coisa é você fazer aula, outra coisa é você ensaiar coreografia. A preparação do palco. E você ir para o palco mostrar aquilo. Isso é um despertar para uma série de possibilidades. Nesse processo nosso, a gente já conseguiu bastante atletas para dança em cadeira de rodas. Andantes que antes não achavam que não iam conseguir, se descobriram e estão com a gente até hoje. A gente consegue ter bastante duplas. Então, a dança esportiva, ela alavancou a paradança de uma forma muito louca. Vai vir naturalmente, porque não adianta só a gente sabe que, por exemplo, às vezes você treinar um ano para diminuir 1 segundo no seu tempo, então se a pessoa não tem essa visão, não adianta a gente forçar. Eu acho que ela vai vir naturalmente, e às vezes não é nem por ela, às vezes vem uma pessoa que estava junto com ela e que vai lá praticar, vai lá fazer. Então, é uma opção, realmente. Nesse processo todo, a Lu sentou e reescreveu também por causa da dança esportiva. E, gente, a gente sempre fica bem claro, nós não nos colocamos como treinadores de dança esportiva. Não. Nós ensinamos aquilo que a gente aprende também, porque nós somos atletas tanto da confederação quanto do conselho. Nós ensinamos aquilo que nós aprendemos para os nossos alunos andantes, porque a gente tem, sim, uma técnica mais aprimorada para a dança. Então, se chegarem e questionarem, vocês são treinadores de andante? Não, nós não somos treinadores. Nós somos, sim, competidores do conselho, professores e estudiosos da modalidade. Porque uma coisa é você aprender uma série de coisas e a outra é colocar isso em prática enquanto casal. Então, são coisas bem diferentes. São linguagens diferentes e são situações que a gente precisa entender. Nem todo bom atleta é um ótimo professor ou é um ótimo treinador. E nem todo treinador é um excelente competidor. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Nós não temos ainda a pretensão, a gente coloca assim, os nossos andantes todos para dançar, os nossos cadeirantes, os nossos bailarinos. Todo o nosso trabalho, nosso espetáculo inteiro, ele é voltado para dança esportiva e para dança cadeira de rodas. Isso fica muito claro quando você vai assistir. Mas em momento nenhum, a gente precisa de um título que a gente não tem. Assim como a gente consegue permear os campeonatos, tendo os melhores resultados ou tendo os piores resultados e voltando no campeonato seguinte, a gente também tem essa visão quando a gente trabalha na nossa escola. E nós somos, assim, muito claros e muito verdadeiros com aquilo que nós estamos fazendo. A gente não foca, nós deixamos claro, olha, se vocês realmente querem um técnico, a gente indica, a gente coloca lá os nomes, a gente diz a modalidade. Nós somos um degrau, né? Acho que é isso. Exatamente. Nós somos um degrau para quem quiser chegar a ser um ótimo competidor de dança esportiva e de dança cadeira de rodas. Isso a gente tem um pouco mais de experiência, mas em momento nenhum a gente usa um título que a gente não tem. Então, porque assim, é todo um investimento realmente, porque o custo é alto nas duas modalidades, quando você entra realmente para competir. Isso eu acho que em qualquer esporte, né, você tem que fazer um investimento muito grande. E vocês dois sempre falaram isso, os nossos técnicos, Marquinhos e Larissa, sempre deixaram também bem claro essa questão do investimento. O que vocês, além de terem vislumbrado uma possibilidade, Bruno e Sara, Marquinhos e Larissa, a questão aí do Jefferson também, quando entram aí no Dancing Brasil, vocês trazem um plus uma linguagem nova que o grande público não conhecia. Que o público não conhecia, mas que era a questão do show dance. Era a dança esportiva aliada à dança artística, que isso foi uma pegada
que os nossos alunos, enquanto assistiam vocês, eles mandavam no grupo, olha, movimento, a gente conseguiu ver, porque a gente sempre destacou o ensino com nomenclatura, porque sim, se os nossos alunos... Eu acredito, assim, principalmente na dança cadeira de rodas, onde a visão de um bailarino, que quando você fala em dança, precisa ter movimento, e aí você diz que ele é um bailarino profissional e ele não possui esse movimento, e ele vai ser extremamente questionado por isso, eu acredito que tão importante quanto você praticar uma modalidade de dança, é você saber verbalizar essa dança. É você saber colocar quais são os pontos, qual é a nomenclatura correta, como que se usa os passos, como que se usa os movimentos. Isso, todos os nossos bailarinos, eles são muito enfáticos nisso, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, assim, quando você verbaliza a dança e o aluno te dá esse feedback, você, na realidade, pede para o bailarino, né, e ele sabe exatamente o que fazer e como fazer. E é por isso que essa junção com o andante, ela ocorre naturalmente, porque tudo que o andante aprende, o cadeirante também aprende, entendeu? E em termos de nível e de igualdade de conhecimento. Eles todos sabem escrever. Quando eu digo escrever, né? A gente não ensina, olha, vai 2 para cá, não. Não, a sequência coreográfica para dentro ambos, da metodologia, dentro da metodologia, o movimento principal, são tantas caminhadas do estilo tal. Então, vou dar um exemplo rápido aí da rumba. Então, são tantas rumbas walks para as 2 modalidades, tanto de New York, tanto de hand-to-hand na sequência. Então, todos eles conseguem não somente demonstrar, mas como escrever toda uma questão coreográfica. Então, isso também é bem legal dentro do ensino. Bacana. Ó, eu sei que a gente tem... A gente tem mais um tempinho aqui. São 10 minutos, na verdade, né? Tá, vamos tentar enxugar nas respostas, tá? O Marquinhos falou assim, ó, essa visão é ótima, tá? E a Silvana Amaral falou, traz esse projeto para o Ceará, e eu tô falando, traz para Belo Horizonte também, a gente está aqui caçando alguém que queira. O maior prazer, gente, olha, inclusive, Bruno, a gente usa, assim, não está 100% desenvolvido, tá? Mas eu gosto muito de analisar os movimentos através da física, através da biologia. E a gente desenvolveu um programa de biomecânica para a gente trabalhar os nossos alunos. Então, eu faço um mapeamento corporal desse meu aluno, e aí eu coloco todos os pontos ali que ele precisa melhorar. Óbvio que, inicialmente, eu trabalho esse aluno nos pontos fortes que ele tem, porque é uma questão de você estimular ele a continuar praticando. E aí eu divido isso em 2 níveis de trabalho. Assim, num objetivo rápido que eu quero chegar. Então, a aula de dança cadeira de rodas, quando alguém me pergunta como é uma aula de dança cadeira de rodas, gente, é igual uma aula qualquer de dança. Eu tenho a intencionalidade no meu movimento e eu tenho as linguagens que eu converso dentro da minha aula. Então, por exemplo, eu tenho um centro que conversa com a barra, que conversa com a diagonal, que conversa com a sequência coreográfica que vai ser dada. E sim, barra sim. Barra é para treinar equilíbrio. Barra não é depósito de pernas. Então, ainda que eles não tenham movimentos de perna, eles precisam utilizar a barra para que eles possam fazer movimentos de empinar a cadeira, de cambrê excessivo, de posições de braço, enfim. Eles precisam da barra para o alongamento e para o treino de equilíbrio, né? Então, assim, nesse processo desse trabalho de biomecânica, a gente coloca um objetivo longo aonde a gente quer que essa pessoa chegue, onde ela vai desenvolver o ápice do movimento dela. E eu preciso levar em conta também o horário que eu trabalho com esse bailarino. Eu trabalho com esse bailarino de segunda a sábado, às vezes no domingo a gente ensaia também, quase todos, né? Não neste momento. E o que acontece nesses treinos? Ele usa membro superior no lugar de membro inferior, num período que ele já teve o torque dele de movimento durante o dia. Então, o que acontece? Eu preciso pensar em não causar uma lesão nesse bailarino, em colocar o ápice do movimento dele, e nesse pequeno objetivo que eu vou conseguir hoje, ele é 1% de amanhã também. Então, é 1% todo dia, e esse primeiro objetivo, ele é o degrau, né, para que a gente vá elevando a potencialidade dele e ele chegue no objetivo que ele possa ser um atleta de ponta. E o que a gente sempre coloca para os nossos alunos, cadeirante ou andante, que eles têm que se apaixonar pelo processo. Sim, isso espetáculo, não tem dúvida. Campeonato, resultado, é a ponta final desse iceberg. A gente tem que pensar
o que está por baixo, o que está por trás disso. Então, tem que se apaixonar pelo processo, tem que batalhar, tem que estudar, tem que olhar muita coisa hoje em dia com a internet e ter um olhar crítico, saber separar o que é bom, o que é feito de qualquer jeito, o que é feito somente com show e qual é a intenção daquele trabalho que tem sido desenvolvido. Então, eu acho que se a gente hoje chega em 2020, completando 15 anos de história de Escola Municipal de Dança em Cadeira de Rodas e Esportiva, é porque a gente acredita que os nossos alunos são apaixonados pelo processo do dia a dia. Então, quando eles chegam no trabalho final, que é o de um campeonato, de uma apresentação, eles realmente estão completos, porque eles trabalharam o tempo inteiro para chegar naquele momento. E um outro ponto muito importante é que, assim como qualquer outra escola, a gente também tem as apresentações de final de ano ou de meio de ano, apesar que a gente trabalha o ano inteiro, gente. Nosso espetáculo é na contramão. Nós escolhemos já datas de propósito, porque assim nós temos os dias de teatro que nós queremos, então a gente trabalha assim na contramão. Mas os nossos espetáculos, eles não têm um formato de escola. Ele tem um formato de construção histórica, realmente. E o que a gente leva em conta para construir esse espetáculo é a poética do nosso bailarino. Porque assim como na minha sala de aula, eu escuto o meu bailarino, eu escuto o meu atleta, eu levo em conta a história dele, eu levo em conta a poética dele, eu levo em conta essa autonomia desse movimento que eu busco na aula, eu faço a mesma coisa na hora de construir um espetáculo. Nós contamos as nossas histórias, nós contamos as histórias deles. É tanta coisa nesse processo. O nosso último espetáculo, que foi estreado ano passado, ano retrasado, desculpa, e depois a gente foi reapresentando, ele se chama O Show Tem Que Continuar. E mal a gente sabia que estávamos chegando num processo que o mundo teria que parar para algumas coisas. Então, assim, hoje, dentro dessa loucura que a gente está vivendo, se a gente está conversando aqui online, tem um monte de gente aí postando, uma das últimas perguntas, vocês vão dar aula online, alguma coisa assim? Desde março. Nós paramos realmente fisicamente. Nós trocamos assim o foco, gente, olha, a gente sabe que nesse momento é muito difícil, né? Então, o nosso foco, nós focamos no não retroceder, porque no trabalho físico desse bailarino, era muito importante que a gente não deixasse eles esmorecessem, né? Não deixasse eles retrocederem. Então, nós fizemos esse foco. E o trabalho com eles, na realidade, é um trabalho de construção, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de todo dia. Assim como a gente faz na sala de aula, a gente tenta fazer no ensino remoto. Claro. Processo aí. Vamos propor aqui da gente fazer o terceiro bloco, que ainda tem muita Oh, meu Deus! Vamos Pode? Para mim, tudo bem. Para nós... A galera aí de casa vai animar? Eu acho que mais importante é a galera que está assistindo, se eles vão aguentar a gente falando mais um pouco. Pois é, então. Fala aí, Estão dando aí. Desculpa, Sara, Bruno, por... Não, Nossa, é isso. A gente está super aqui atentos a tudo que vocês estão falando. A gente está adorando. A gente precisa... Vocês vão colocando aí nos comentários se vocês vão aguentar mais um pouco. Que daqui um pouco corta... Aí, ó, esse... o Tony já falou, sim. Quem mais vai dar o ok? Com certeza. Ó, Então, bora, ó, vamos voltar aqui no segundo bloco, porque no terceiro, aliás. Terceiro bloco. Quarto, quinto, décimo. Bora lá! Hoje é sábado, hein? Sábado, vamos embora. Tem muita pergunta interessante também para esclarecer mais ainda sobre esse trabalho da dança em cadeira de rodas. E beleza? A gente só vai responder. No próximo bloco. A gente agradece. E a gente também. No próximo bloco, eles vão falar sobre as modalidades, categorias na dança em cadeira de rodas. Quais que são as modalidades? Que eu quero entender um pouco mais. Tá. Eu também. Vocês falam freestyle, single, não sei o que lá, a gente fica meio confuso. Aí Como vocês funciona? explicarem aí pra galera. Então, Beleza. A gente volta logo após os comerciais. Plim, plim! Beijo, pessoal!